Um primeiro-ministro paquistanês criticou publicamente os Estados Unidos e marcou Donald Trump em uma postagem acusando ambos os lados de violarem o cessar-fogo que Trump havia acabado de negociar horas antes. O homem que tinha nomeado Trump 2 vezes para o Prêmio Nobel da Paz apenas colocou o presidente em evidência na frente de milhões, exigindo que ele honrasse seu próprio acordo. Então, o que levou Shahbaz Sharif a pressionar publicamente Trump dessa forma? E o que o estranho histórico de edições em suas postagens anteriores revela sobre quem estava realmente controlando a narrativa do cessar-fogo? Em 8 de abril de 2026, exatamente às 15h16 horário do leste, o primeiro-ministro paquistanês Shahbaz Sharif publicou uma mensagem no X. Ela permaneceu lá por então, ele a deletou e postou uma nova versão. A maioria das pessoas nunca teria notado, mas a internet tem memória e o X tem um botão de histórico de edição. E quando as pessoas clicaram nele viram algo que desencadearia um dos maiores escândalos diplomáticos do ano. A mensagem original começava com 4 palavras que não deveriam estar lá. Rascunho da mensagem do PM do Paquistão no X. Essas 4 palavras estavam no topo de uma declaração oficial do governo sobre guerra, paz e o destino das nações. E sob essas palavras estava o resto do comunicado, uma mensagem celebrando o cessar-fogo que Trump havia acabado de negociar entre os Estados Unidos e o Irã. Aqui está o que o tornou explosivo: se a própria equipe de Sharif tivesse escrito a mensagem, nunca se refeririam a ele como PM do Paquistão. Eles o chamariam de primeiro-ministro ou usariam seu título oficial. A expressão PM do Paquistão é como alguém de fora do Paquistão o descreveria. A expressão é como os americanos o descreveriam. O repórter Ryan Green foi um dos primeiros a notar. Ele sugeriu que Sharif originalmente tinha copiado e colado tudo o que foi enviado a ele, apontando que sua equipe não o chamaria de PM do Paquistão. A implicação foi imediata e devastadora. A mensagem não veio do governo paquistanês, veio de outro lugar. E o candidato mais óbvio era a administração Trump. Em poucos minutos, a especulação se tornou uma avalanche. Se a equipe de Trump tivesse escrito a declaração para Sharif, o que isso dizia sobre o papel do Paquistão no cessar-fogo? O Paquistão estava realmente mediando entre duas superpotências ou Sharif simplesmente estava fazendo o que lhe diziam? E se todo o comunicado tivesse sido roteirizado, o que mais teria sido coreografado? Um usuário no X escreveu: parece que Trump quer voltar atrás, mas não quer parecer que iniciou. A teoria ganhou força. Trump queria recuar de sua ameaça de bombardear o Irã, mas não podia parecer fraco. Então ele pediu ao primeiro-ministro do Paquistão que publicamente solicitasse uma extensão do cessar-fogo, dando a Trump a cobertura política para pausar o bombardeio enquanto fingia que era a ideia de Sharif. Um vídeo gerado por IA viralizou mostrando Trump enviando a mensagem de rascunho para Sharif, que a copiou e colou e foi dormir. No vídeo, depois que Sharif posta o tweet com a linha de rascunho ainda intacta, Trump fica furioso com o erro, deixando Sharif em lágrimas. Memes inundaram cada canto da internet, mas por baixo das piadas havia uma pergunta que não era engraçada. Os Estados Unidos acabavam de usar o Paquistão como um fantoche para orquestrar um cessar-fogo. O histórico de edição desse post contava uma história. Sharif havia recebido um documento, copiou e colou tudo, incluindo o rótulo de metadados no topo que identificava como um rascunho destinado ao PM do Paquistão. Ele o postou sem ler cuidadosamente e então, quando alguém de sua equipe notou o erro, ele se apressou em deletar a evidência, mas não antes da internet já tê-la arquivado para sempre. O governo paquistanês nunca abordou diretamente o escândalo. Nunca explicou de onde veio a mensagem. Nunca esclareceu quem a escreveu. O silêncio era ensurdecedor e piorava a especulação, porque aqui está a coisa: isso não era apenas qualquer mensagem. Esta era anúncio de um cessar-fogo em uma guerra que já havia matado milhares de pessoas e custado aos Estados Unidos mais de 11 bilhões de dólares em 6 dias. Este era o documento que pausou os bombardeiros americanos de destruir as usinas de energia do Irã. E se esse documento tivesse sido escrito pela equipe de Trump e entregue a Sharif para ser postado em seu próprio nome, então todo o marco diplomático do cessar-fogo foi construído em teatro. Mas para entender como Sharif terminou nessa posição segurando o roteiro da peça de outra pessoa, você tem que voltar ao começo. Você tem que entender a guerra que tornou esse cessar-fogo necessário. Você tem que entender como o Paquistão se tornou o intermediário. E você tem que entender a estranha relação transacional entre Shahbaz Sharif e Donald Trump que desencadeou tudo isso. A sequência de eventos que levou ao tweet deletado de Sharif começou com um prazo. Na terça-feira, 7 de abril de 2026, Donald Trump emitiu um ultimato ao Irã. A mensagem foi direta e brutal: abrir o Estreito de Hormuz em 48 horas ou os Estados Unidos destruiriam as usinas de energia e infraestrutura crítica do Irã. O prazo foi definido para 20 horas do dia terça à noite. Trump não fazia ameaças ociosas.
Nesse ponto, os Estados Unidos e o Irã estavam em guerra há mais de um mês. As forças americanas e israelenses lançaram a Operação Fúria Épica em 28 de fevereiro, realizando quase 90 ataques apenas nas primeiras 12 horas. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto na primeira onda de ataques. Milhares de iranianos estavam mortos. O Pentágono havia gasto 13,3 bilhões de dólares em 6 dias. O Estreito de Hormuz se tornou o ponto de conflito da guerra. O Irã havia armado o estreito, ameaçando fechá-lo completamente e cortando aproximadamente 20% da oferta mundial de petróleo. O tráfego comercial através do estreito já havia caído mais de 90%. Agora Trump estava exigindo que o Irã o reabrisse ou enfrentasse a aniquilação. O mundo prendeu a respiração. Bombas foram carregadas. Grupos de portadores foram posicionados. Agências de inteligência monitoraram as comunicações iranianas para qualquer sinal de conformidade ou desafio. O relógio contava regressivamente e neste momento de máxima tensão entrou Shahbaz Sharif, menos de 5 horas antes do prazo de Trump. Sharif postou sua primeira mensagem no X. Ele escreveu que os esforços diplomáticos para uma solução pacífica da guerra contínua no Oriente Médio estavam progredindo de forma constante e séria e pediu ao presidente Trump que estendesse o prazo por 2 semanas. Ele também pediu ao Irã que reabrisse o Estreito de Hormuz como um gesto de boa vontade. A sincronização foi notável. Sharif estava pedindo ao presidente dos Estados Unidos em público nas redes sociais para recuar de uma campanha de bombardeio que estava a horas de ser lançada. Ele estava se inserindo entre duas nações que estavam ativamente tentando se destruir mutuamente, e de alguma forma funcionou. Um oficial iraniano sênior disse a Reuters que Teherã estava avaliando positivamente a proposta paquistanesa. E então, dentro de horas, Trump piscou. O presidente Donald Trump compartilhou no Truth Social que concordou em suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por 2 semanas. Ele especificamente mencionou Sharif em seu comunicado. Trump escreveu que, com base em conversas com o primeiro-ministro Shahbaz Sharif e o marechal de campo Azim Munir do Paquistão e seu pedido para que ele segurasse a força destrutiva sendo enviada ao Irã, concordou em suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de 2 semanas. O cessar-fogo era real, o mundo suspirou aliviado, e então Sharif postou sua mensagem congratulatória, aquela que começava com o rascunho da mensagem do PM do Paquistão no X. A sequência de eventos levantou questões que ninguém conseguia responder definitivamente. Sharif genuinamente havia convencido Trump a pausar a guerra através de diplomacia nos bastidores, ou Trump queria uma saída toda vez e simplesmente usava o Paquistão para fornecer cobertura política? Se a equipe de Trump tivesse escrito o anúncio de Sharif para ele, eles também teriam escrito o pedido original de cessar-fogo. Alguma disso tinha sido ideia de Sharif ou ele estava lendo de um roteiro o tempo todo. O que sabemos com certeza é isto. Um primeiro-ministro paquistanês pediu publicamente ao presidente dos Estados Unidos que estendesse um prazo de bombardeio e o presidente concordou. Horas depois, esse mesmo primeiro-ministro postou uma mensagem celebrando o cessar-fogo, acidentalmente revelando que a mensagem havia sido rotulada como um rascunho para o PM do Paquistão, frase que sugeria que veio de fora de seu governo. O histórico de edição ainda estava lá. A evidência era pública, e a questão de quem estava realmente no controle deste cessar-fogo não tinha resposta clara. Para entender como Shahbaz Sharif se tornou a pessoa em quem Trump confiava para carregar mensagens para o Irã, você tem que entender o relacionamento que havia sido construído entre o Paquistão e a administração Trump ao longo do ano anterior. Não era um relacionamento construído em estratégia ou aliança de longo prazo. Era construído em adulação, gratidão e uma necessidade quase desesperada por parte do Paquistão de permanecer nas boas graças de Trump. Começou com a própria experiência de quase morte do Paquistão. Em maio de 2025, a Índia lançou a Operação Sindoor, uma campanha militar envolvendo ataques de mísseis no Paquistão. A Índia disse que os ataques foram em resposta ao ataque de Pulwama em Jammu e Caxemir administrado pela Índia em 22 de abril de 2025, em que 26 civis foram mortos. O conflito foi o mais grave entre os dois países desde que entraram em guerra em 1971. Os ataques da Índia chegaram às proximidades de Islamabad e atingiram uma base aérea em Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão. O Paquistão estava à beira do colapso. O país enfrentava a possibilidade de uma guerra em escala total com seu vizinho armado nuclear e não tinha um caminho claro para desescalação. Foi então que a administração Trump interveio. A secretária de Estado do GUA, Marco Rubio, e o vice-presidente J.D. Vance se envolveram com altos funcionários indianos e paquistaneses, incluindo os primeiros-ministros Narendra Modi e Shahbaz Sharif, para negociar um cessar-fogo. Trump anunciou no Truth Social:
fico feliz em anunciar que Índia e Paquistão concordaram com um cessar-fogo total e imediato. Na perspectiva do Paquistão, Trump os tinha salvado, e Sharif se certificou de expressar essa gratidão da forma mais pública e extravagante possível. O Paquistão formalmente nomeou o presidente Donald J. Trump para o Prêmio Nobel da Paz de 2026, citando sua intervenção diplomática decisiva e liderança fundamental durante a crise recente Índia-Paquistão. Era um gesto destinado a lisonjear Trump, a consolidar a posição do Paquistão como um aliado grato e a garantir que Trump se lembrasse de quem o havia elogiado quando a próxima crise chegasse. Mas Sharif não parou por aí. Semanas depois, quando Trump negociou um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns entre Hamas e Israel, Sharif anunciou sua intenção de nomear Trump para o Prêmio Nobel da Paz novamente. Era a segunda nomeação do Prêmio Nobel do Paquistão para Trump em questão de meses. O padrão era claro. Toda vez que Trump negociava um acordo, Sharif o elogiava publicamente, o nomeava para prêmios e posicionava o Paquistão como seu aliado mais leal. Isso não era diplomacia tradicional. Era a construção de relacionamento transacional em sua forma mais transparente. O Paquistão precisava de apoio americano. Trump valorizava elogios e lealdade públicos. Sharif deu a Trump o que ele queria, e em troca, o Paquistão ganhou acesso. A nomeação do Prêmio Nobel chegou apenas 2 dias após Trump se reunir com o chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês, Marechal de Campo Azim Munir, na Casa Branca. O oleoduto Paquistão-Washington estava aberto, e quando a guerra do Irã eclodiu, esse acesso se tornou o ativo mais valioso do Paquistão. Os Estados Unidos e o Irã não estavam falando um com o outro diretamente. Os canais diplomáticos entre Washington e Teherã haviam sido cortados há anos. Se Trump queria enviar uma mensagem para o Irã sem parecer fraco ou disposto a negociar, ele precisava de um intermediário. E o Paquistão, com seus laços próximos tanto com Washington quanto com Teherã, estava perfeitamente posicionado para desempenhar esse papel. O Paquistão foi o principal mediador entre os EUA e o Irã durante as últimas semanas. Isso não foi uma evolução gradual para o papel. Aconteceu por causa da geografia, do timing e da peculiar proximidade entre o governo de Sharif e Trump. Funcionários paquistaneses entregaram uma proposta liderada pelos EUA com 15 pontos ao Irã detalhando um plano de cessar-fogo para terminar a guerra. O marco de cessar-fogo foi reportedly negociado após negociações durante a noite entre o chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês Azim Munir, vice-presidente dos EUA Shedi Vivekov e ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi. Mas aqui é onde o escândalo do rascunho se torna tão significativo. Se o Paquistão estava genuinamente mediando entre os dois lados, então Sharif deveria ter sido elaborando suas próprias declarações, usando suas próprias palavras, falando como um ator independente. Mas o histórico de edição desse post sugeriu algo muito diferente. Sugeriu que Sharif não estava escrevendo seu próprio roteiro. Sugeriu que a administração Trump estava alimentando com as palavras exatas para dizer, até o rótulo de metadados identificando como um rascunho para o PM do Paquistão. Se isso for verdade, então o Paquistão não era um mediador. O Paquistão era um serviço de entrega de mensagens. Sharif não estava negociando entre duas superpotências. Ele estava lendo linhas que foram escritas para ele, postando declarações que foram elaboradas em Washington, e fornecendo cobertura política para decisões que Trump já havia tomado. O relacionamento entre Sharif e Trump foi construído com base em adulação pública e dependência privada. Sharif precisava do apoio de Trump. Trump precisava da disposição de Sharif em desempenhar o papel de aliado grato. E quando a guerra do Irã exigiu alguém para entregar mensagens que Trump não poderia entregar a si mesmo, Sharif era a escolha óbvia. A questão é se ele sabia que estava sendo usado ou se pensava que estava realmente negociando. A guerra entre os Estados Unidos e o Irã não começou com diplomacia. Começou com o maior ataque militar coordenado do Oriente Médio em décadas. Uma campanha tão súbita e tão avassaladora que decapitou toda a liderança do Irã em questão de horas. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica. No meio da manhã de 28 de fevereiro, as forças americanas e israelenses começaram a realizar ataques conjuntos no Irã, totalizando quase 900 apenas nas primeiras 12 horas. O escopo da operação foi impressionante. De acordo com funcionários americanos e israelenses, o timing do ataque inicial estava relacionado em parte à capacidade de visar Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, antes que ele entrasse em ocultação. Khamenei foi morto na primeira onda de ataques em 28 de fevereiro, assim como dezenas de outros altos funcionários iranianos. A devastação se propagou pelo Irã com eficiência brutal.
Organizações independentes estimaram entre 3.500 e 6.900 mortes no Irã, incluindo mais de 1.500 civis. Os ataques visaram instalações militares, compostos de liderança, instalações de produção de mísseis e centros de comando. Dentro de dias, a capacidade do Irã de projetar poder militar convencional havia sido prejudicada, mas o regime não foi destruído e não estava pronto para se render. O Irã lançou centenas de drones e mísseis balísticos contra Israel e bases militares americanas no Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A retaliação expandiu o conflito muito além das fronteiras do Irã. As forças americanas em todo o Golfo se encontraram sob bombardeio sustentado. O Pentágono disse ao Congresso que os primeiros 6 dias da Operação Fúria Épica custaram 11,3 bilhões de dólares, um valor que continuaria aumentando conforme a guerra se prolongasse. Mas não foram os ataques militares que levaram o mundo à beira da catástrofe econômica. Foi o Estreito de Hormuz. Embora o tráfego comercial através do Estreito de Hormuz caísse mais de 90% após o início do conflito, os ataques do Irã ao tráfego em março causaram um declínio adicional. Aproximadamente 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito, e o Irã o havia efetivamente fechado. O Irã ameaçou fechar completamente o Estreito de Hormuz e atacar infraestrutura vital em toda a região, como instalações de energia e dessalinização críticas para a água potável. Os preços do petróleo subiram. Os mercados globais entraram em pânico. Nações que dependiam de petróleo do Golfo se apressaram em garantir rotas alternativas de abastecimento. As consequências econômicas do fechamento se estenderam muito além do Oriente Médio, ameaçando desencadear uma crise energética mundial. E Trump, que havia prometido uma vitória rápida e decisiva, se viu preso em uma guerra regional desgastante sem uma estratégia de saída clara. Este é o contexto em que a mediação do Paquistão se tornou essencial. No final de março, a guerra havia se expandido para um conflito regional sustentado sem fim à vista. Desde aqueles ataques iniciais, o conflito rapidamente se ampliou e acelerou. O que começou como uma campanha concentrada contra capacidades de liderança e míssil se desenvolveu em uma guerra de múltiplas frentes tocando quase todos os aliados americanos no Golfo. Os Estados Unidos e o Irã não estavam negociando diretamente. Ambos os lados haviam endurecido suas posições. Trump não podia parecer fraco alcançando Teherã. A nova liderança do Irã não podia parecer fraca alcançando Washington. A guerra estava presa, e o dano econômico estava aumentando a cada dia. Foi então que o Paquistão ofereceu uma saída. Em meio ao conflito contínuo, funcionários paquistaneses entregaram uma proposta liderada pelos EUA com 15 pontos ao Irã detalhando um plano de cessar-fogo para terminar a guerra. O Paquistão tinha relacionamentos com ambos os lados. O Irã confiava no Paquistão como um vizinho de maioria muçulmana. Os Estados Unidos confiavam na ganância de Sharif em permanecer nas boas graças de Trump. O Paquistão não era uma superpotência e não era um combatente, mas estava na interseção das necessidades de todos. A proposta de 15 pontos se tornou o marco para o cessar-fogo. Abordava o Estreito de Hormuz, a cessação dos ataques de ambos os lados, a retirada de forças e o estabelecimento de mecanismos de monitoramento. Mas entregar a proposta exigia coordenação delicada. O marco de cessar-fogo foi reportado e negociado após negociações durante a noite entre o chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês Asim Munir, vice-presidente do EUA J. D. Vance, enviado especial do EUA Steve Witkoff e ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi. É aqui que a história fica turva. Se o Paquistão estivesse negociando independentemente, então Munir e Sharif estariam apresentando suas próprias propostas e buscando acordo de ambos os lados. Mas se a proposta era liderada pelos EUA, como múltiplos relatórios descreveram, então o Paquistão não estava autorizando os termos. O Paquistão estava entregando-os. A guerra tinha tornado o Paquistão indispensável, mas não por causa da habilidade diplomática do Paquistão ou importância estratégica. O Paquistão era indispensável porque Trump precisava de alguém para carregar suas mensagens para o Irã sem admitir que estava recuando. E Sharif, que havia passado meses adulando Trump e posicionando o Paquistão como seu aliado mais leal, estava disposto a desempenhar esse papel. O tweet de rascunho posteriormente sugeria exatamente como literalmente Sharif estava desempenhando esse papel, não como um mediador elaborando acordos, mas como porta-voz lendo de um roteiro que alguém mais havia escrito. Quando Trump anunciou o cessar-fogo na terça-noite, a sensação de alívio foi global e imediata. Por um breve momento, parecia como se a guerra que havia consumido o Oriente Médio por mais de um mês pudesse realmente estar chegando ao fim. Esse momento durou menos de 5 minutos. O apelo de Sharif seguiu os ataques iranianos visando Israel minutos após Trump anunciar o cessar-fogo. A correspondente da Fox News Mike Tobin, baseada em Tel Aviv,
disse a Jesse Waters que alertas começaram quase instantaneamente. Ele disse que assim que conseguiram cessar fogo, receberam um monte de fogo de mísseis, e que não foram 5 minutos da postagem do Truth Social até o ponto onde os telefones começaram a alertar que mísseis foram lançados do Irã. As violações não se limitaram a Israel. O Ministério da Defesa do Israel disse que 17 mísseis balísticos e 35 drones visavam o país desde que o acordo começou. O Ministério da Defesa de Kuwait disse que interceptou 28 drones iranianos começando no início da quarta-feira, horário local, incluindo alguns visando instalações de petróleo e centros, alegando danos pesados à infraestrutura energética e instalações de dessalinização de água. As fronteiras do cessar-fogo se tornaram imediatamente contestadas. De acordo com o primeiro-ministro paquistanês Shahbaz Sharif, o cessar-fogo incluía todas as frentes da guerra, incluindo o Líbano. Mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou a inclusão do Líbano de Sharif, afirmando que o cessar-fogo não inclui o Líbano. Apesar do cessar-fogo, Israel lançou a Operação Escuridão Eterna contra o Hezbollah, que incluía operações abrangentes visando todos os centros de comando e controle do grupo no sul do Líbano, Beirute e no Vale do Bekaa. Tirã advertiu que pode reconsiderar sua participação no cessar-fogo se tais violações continuarem. De acordo com a agência de notícias Tasnim do Irã, o país estava avaliando a possibilidade de se retirar do acordo após relatórios de novos ataques no Líbano. O principal oleoduto leste-oeste de petróleo da Arábia Saudita foi reportado e visado em um ataque com drones iranianos, levantando preocupações sobre interrupções nas exportações de petróleo do reino. Dentro de horas, o cessar-fogo estava desabando em tempo real. Mísseis ainda estavam voando. Drones ainda estavam atacando infraestrutura de petróleo. Ambos os lados estavam se acusando de violar os termos. E a questão básica do que o cessar-fogo sequer cobria, incluiria o Líbano ou não, permanecia sem resolução. E então, na manhã de 8 de abril, com o cessar-fogo se desintegrando e ninguém mais querendo dizer isso publicamente, Shahbaz Sharif se sentou e escreveu um tweet. Ele postou no X que violações do cessar-fogo foram relatadas em alguns lugares na zona de conflito, que ele disse que prejudicou o espírito do processo de paz e exortou todos os lados a exercerem contenção e respeitarem o cessar-fogo por 2 semanas. Mas desta vez, Sharif não apenas postou uma declaração genérica. Ele marcou todos. Ele marcou Trump. Ele marcou o vice-presidente J.D. Vance. Ele marcou o secretário de Estado Marco Rubio. Ele marcou o enviado especial Steve Witkoff. Ele marcou funcionários iranianos. Ele colocou todos os seus nomes diretamente na postagem, impossibilitando qualquer um de ignorar ou descartar. O tweet acumulou 3,9 milhões de visualizações. Foi lido por jornalistas, diplomatas, líderes mundiais e milhões de pessoas comuns assistindo a guerra se desdobrar online. E a mensagem que enviou era inconfundível. O cessar-fogo está falhando. Todos vocês são responsáveis e estou chamando a atenção de vocês publicamente. Isso não era o comportamento de um fantoche. Um fantoche não marca o presidente dos Estados Unidos e diz a ele que seu cessar-fogo está desabando. Um fantoche não pressiona publicamente ambos os lados para honrar um acordo que tem apenas 12 horas. Um fantoche lê o roteiro que lhe é dado e fica quieto quando as coisas saem erradas. Então, ou o Sharif havia decidido naquele momento parar de ser um mensageiro e começar a ser um mediador, ou ele ainda estava seguindo instruções, e alguém lhe havia dito para postar esse tweet. O contexto torna ambas as possibilidades plausíveis. Por um lado, Sharif havia acabado de ser humilhado pelo escândalo do rascunho. Sua credibilidade como um ator independente estava em frangalhos. O mundo inteiro havia visto o histórico de edição mostrando que sua mensagem anterior havia sido rotulada como um rascunho para o PM do Paquistão, sugerindo fortemente que havia sido escrita por outra pessoa. Se ele quisesse recuperar qualquer aparência de agência genuína, chamar publicamente a atenção para violações de cessar-fogo era exatamente o movimento que faria. Por outro lado, o cessar-fogo era o acordo de Trump, e Trump desesperadamente precisava que aguentasse. Se as violações continuassem, Trump pareceria fraco e ineficaz. Ele seria forçado a ou retomar o bombardeio, o que provaria que o cessar-fogo era sem sentido, ou deixar as violações passarem, o que provaria que ele não tinha alavancagem sobre o Irã. Qualquer opção o fazia parecer um fracasso. Então, ter o primeiro-ministro do Paquistão publicamente envergonhar ambos os lados para que fossem compelidos servia aos interesses de Trump perfeitamente. A verdade é que nunca saberemos com certeza qual cenário é preciso. Não sabemos se Sharif escreveu esse tweet a si mesmo ou se alguém o entregou a ele.
Não sabemos se marcar Trump era um ato de desespero ou um movimento político calculado. O que sabemos é isto. Sharif havia anunciado que o Paquistão sediaria delegações tanto do Irã quanto dos Estados Unidos em Islamabad mais tarde naquela semana para levar adiante conversas de cessar-fogo. Ambos os lados deveriam enviar delegações para Islamabad na sexta para negociações formais. O Paquistão ainda era o intermediário. Sharif ainda era o ponto de contato. E independentemente de ele estar agindo independentemente ou seguindo ordens, ele permanecia como a única pessoa disposta a publicamente chamar a atenção tanto dos Estados Unidos quanto do Irã quando o cessar-fogo começou a falhar. Um analista apontou para o papel elevado do Paquistão, afirmando que Shahbaz Sharif e Azim Munir estão do lado vencedor. Ele sugeriu que o envolvimento de Islamabad havia se traduzido em ganhos estratégicos além da mediação, notando que o Paquistão ganhou espaço tanto em termos de construção de paz quanto de ser utilizado pela